Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dando continuidade, né, na nossa aula de História do Ceará, dando continuidade, né, ao assunto que a gente vem falando ultimamente, que é sobre os nossos amigos, os índios, né, os primeiros habitantes das nossas terras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a maneira de viver dos índios, né, e outros aspectos que muitas vezes não são falados por aí, né, sobre algumas situações, né, que a gente vai abordar aqui hoje, né? Então vamos lá, começar. Os índios, eles têm uma grande diversidade de costumes, crenças e línguas. O que significa isso? Significa que são vários, né? Eles têm muitas crenças, muitas línguas e muitos costumes diferentes. Quando a gente fala a palavra diversidade, a gente está se referindo ao fato de que tem muitos diferentes, entendeu? Então, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais, né? E assim, só que havia grupos, né, que além dessas atividades se dedicavam à agricultura, inclusive é importante a gente lembrar, a agricultura que os índios usavam era a agricultura de coivara. Vocês devem lembrar como é que funciona essa agricultura de coivara. A gente já falou em algumas aulas, mas lá para o final da aula a gente explica de novo. Então, eles cultivavam a mandioca e eles utilizavam na produção da farinha. Aliás, eles utilizavam a mandioca para produzir farinha. Inclusive, nós aqui faz parte da nossa cultura, né, comer farinha de mandioca. Né, e também utilizavam, né, para produzir massa. E com o suco que saía da raiz, né, eles tiravam o sucozinho da raiz, a mandioca, e eles transformavam em bebida fermentada. O que é isso, bebida fermentada? É bebida alcoólica. Por exemplo, o vinho. Como é que o vinho é feito? Né? A uva é amassada, é toda amassada até sair o suco, né? Até sair um monte de suco da uva. E aí ela é guardada, ela é reservada. E enquanto ela vai envelhecendo, ela está fermentando, né? E vai gerando. Quanto mais velho o vinho é, mais forte fica, né? O álcool, né? Ele produz o álcool. Cana de açúcar também é feita assim, a cachaça, né? É feita da cana de açúcar. E assim os índios faziam também com o suco da raiz da mandioca, né? E eles também faziam isso, né, eles também faziam isso com caju e com outras frutas também. Banana já, né? Existe a cerveja de banana. Então, eles também cultivavam milho, né, banana e algumas raízes alimentícias, por exemplo, batata, né? Batata doce, batata inglesa, depende da região. Então, e nas tribos, né, as tribos habitavam perto do mar, né, eles sempre procuravam habitar perto do mar, observando as necessidades dele, né, o que o mar poderia oferecer. Então, eles se dedicavam à pesca em jangadas feitas de peças de pau leve, ou então de canoas de madeira, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui, né, é um tipo de canoa. Então, cada tribo tinha um chefe, né, que conduzia essa tribo em tempo de guerra. E as armas que eles usavam eram os arcos e flechas feitos de madeira. E isso a gente até já sabe, já conhece essa parte. Cada aldeia indígena tinha um cacique que todos respeitavam. Vocês podem ver que esse senhor aqui, mais velho, né, mais maduro, esse aqui é o cacique da tribo, de uma tribo, né? Ele era um líder natural que organizava a tribo. E além de falar sobre a cultura dos índios, né, também a gente precisa mencionar que aconteceu que muitos índios, né, muitos povos indígenas acabaram diminuindo, né? Por quê? Porque por causa de doenças, devido a doenças, né? Que quando os europeus eles chegaram à região, as tribos que habitavam no nosso estado diminuíram bastante devido a doenças que os europeus trouxeram consigo, como a bexiga e o sarampo, por exemplo. Milhares, né, de indígenas eles morreram no contato direto ou indireto com os europeus e as doenças trazidas por eles. Por quê? Porque eles não tinham imunidade natural. Gente, foi por causa da imunidade, né? Aí alguém pode até dizer, eles usaram isso como arma de combate, né? Não, não foi. O que aconteceu?
A cultura europeia, ela era mais, vamos dizer assim, de certa forma, mais avançada, né? Os índios, eles eram mais... A cultura indígena, ela era mais primitiva, né? Então, os europeus, eles acabavam tendo contato com aspectos que os indígenas ainda não tinham, né? Ainda não tinham. Porque o crescimento, ele sempre traz consequências. Quando a gente faz uma escolha que vai trazer coisas boas para a nossa vida, né? Quando a gente se decide por fazer algo, por construir algo que vai ser bom para a nossa vida, que vai desenvolver a nossa vida, que vai fazer com que a gente cresça, isso sempre vai trazer consequências. Todo sim, não sei se vocês vão entender, mas existe uma frase que diz assim: todo sim, né, acaba trazendo um não. O que significa isso? E é o que eu acabei de falar. Quando a gente toma a decisão, né, de procurar coisas que vão trazer crescimento para a nossa vida, sempre vai acontecer, sempre vai ter consequências desagradáveis, né? E aí a gente vai ver, nessa hora que a gente vai parar e pensar, mas será que vale a pena? E muitas vezes vale a pena. Crescer sempre é bom, mas a gente precisa entender que crescer é difícil. E a gente não pode deixar de querer crescer por isso. Então, o que acontece? Nosso corpo, né, voltando à parte da imunidade, nosso corpo, ele ele é todo feito para se adaptar à realidade em que ele vive. Não é à toa que os primeiros povos da humanidade tinham características diferentes das que a gente tem agora. Por que as características do ser humano no começo, nos primórdios da humanidade, eram tão diferentes, né? Lembravam um pouco as características, segundo, né, os estudos dos historiadores, dos arqueólogos, nós tínhamos características que lembravam um pouco os traços dos macacos, né? Não estamos querendo dizer que nós somos descendentes, que nós éramos macacos, não. Nós somos seres humanos. Mas existem teorias que dizem que nós tínhamos características assim, mais peludos, né? A cabeça um pouquinho menor devido a pouco uso do cérebro e outras coisas, né? A questão da fala que não existia, né? Precisou se desenvolver, né? Para que a gente pudesse ter um modo de se comunicar. Tudo isso foi surgindo, tudo isso foi aparecendo, foi sendo criado, foi mudando, foi se desenvolvendo de acordo com a necessidade que o homem foi percebendo que tinha, né? Os pelos, né? Não foi necessário, com o tempo, né? Nós fomos deixando de precisar ter tantos pelos no corpo, nós ainda temos, né? Porque nós precisamos de proteção ainda, mas não como era antigamente. Por quê? Porque o homem desenvolveu roupas, né? Então, as roupas começaram a ser a proteção principal para o nosso corpo. Nós ainda temos pelos para as partes que nós geralmente não cobrimos. Não todas, né? Mas não é como era nessa época, né? Então, o nosso corpo ele é feito para se adaptar à realidade, de acordo com a necessidade. E a nossa imunidade, ela funciona assim. A gente precisa desenvolver a imunidade ao longo da vida. Quando a gente nasce, a nossa imunidade ela não está desenvolvida. A gente não nasce com a imunidade desenvolvida, ela vai se desenvolvendo à medida que a gente vai vivendo. Como é que essa imunidade se desenvolve? Ela se desenvolve quando ela entra em contato com o risco de adoecer, ou então com a doença mesmo. Quando a gente adoece, aí a nossa imunidade entra em ação. Ou, por exemplo, a criança, né, quando vai brincar com areia, é muito importante que a gente possa ter contato com a areia, justamente para ajudar a fortalecer a imunidade. E tantas outras coisas, né, que podem ser trabalhadas no contato com a areia. Então, quando a gente fica muito protegido, né, a gente precisa ser protegido, mas quando a gente fica muito protegido e a gente é impedido de entrar em contato com coisas que podem fazer com que a nossa imunidade se fortaleça, que ela precise lutar contra a doença, então a gente fica fácil de pegar uma doença e essa doença ficar grave. Então a gente precisa fortalecer, trabalhar em fortalecer a nossa imunidade. Hoje a gente sabe que existem formas de fazer isso. Praticar exercício físico, cuidar do nosso psicológico, né? A gente precisa ficar com o humor saudável,
nosso lado emocional, psicológico precisa ficar saudável. Como é que a gente faz isso? Ouvindo boas músicas, lendo bons livros, conversando com pessoas que podem trazer bons conteúdos para a gente, convivendo com pessoas que podem ajudar a gente a crescer, alimentação saudável também vai desenvolver no funcionamento do nosso cérebro, certo? Da nossa compreensão dos conteúdos, da nossa aprendizagem. Alimentação saudável também, né? O nosso cérebro também precisa dos nutrientes, dos alimentos saudáveis, para que a gente possa desenvolver a nossa aprendizagem, certo? É importante dizer isso também. E entre outras coisas, né? Então, tomar banho de sol no certo horário do dia, geralmente é entre 13, depois das 13 horas, a gente pode tomar 15 minutos de sol. Isso também vai ajudar a fortalecer a vitamina D do nosso corpo, a nossa imunidade, entre outras coisas. Então, o que acontece? Né? Os indígenas, eles não tinham ainda entrado em contato com coisas que pudessem fortalecer a imunidade. Eles tinham uma alimentação boa, eles estavam sempre em contato com o sol e tal, mas eles não tinham desenvolvido a imunidade, né? Eles nunca tinham entrado em contato com doenças, né? Então, também às vezes é importante a gente adoecer para que a nossa imunidade possa ser fortalecida. Então, eles não tinham, como fala aqui, pois não possuíam imunidade natural, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui e acabaram trazendo doenças, né? Eles que já tinham a imunidade desenvolvida, mais desenvolvida, quando os índios começaram a pegar as doenças e adoecer e morrer, né? No início, eles não entenderam o que estava acontecendo, né? Porque a gente até inclusive já viu em outros momentos que quando eles chegaram ao Brasil, eles não sabiam nada sobre como eram os índios, eles não sabiam nada sobre a cultura deles, sobre como eles pensavam, sobre o idioma, sobre os costumes deles. Eles não sabiam nada. Então eles não sabiam que os índios tinham imunidade, não tinham desenvolvido a imunidade, eles não sabiam, né? Então, demorou um tempo para que eles pudessem entender como é que funcionava, como é que era a rotina dos índios, como era que, para que eles pudessem entender que eles estavam morrendo de doença, né? E até eles descobrirem, acabaram morrendo vários índios. Então, é isso, né? Eles acabaram falecendo devido a isso, né? Então, nós precisamos, é importante que a gente fale aqui que nós precisamos entender que não é que uma cultura seja pior do que a outra, ou que uma cultura seja melhor do que a outra, ou que uns sejam os monstros da história, os outros sejam vítimas, né? São apenas culturas diferentes, são apenas culturas diferentes. Uma cultura mais desenvolvida e uma mais primitiva, né? Uma que tem mais conhecimento dos aspectos da natureza, né, que desenvolveram, que tem um desenvolvimento diferente da outra, né? Uma cultura que tinha um desenvolvimento mais primitivo, mais parecido com o dos primórdios da humanidade, e uma outra cultura que já tinha ultrapassado essas características, já tinha desenvolvido muitas outras coisas, né? Então, os conflitos, né, que aconteciam, né, que acabaram acontecendo entre europeus e indígenas, né, foram geradas mais por isso, pelas diferenças de cultura, né, e, e por causa disso. Então, eu trouxe aqui também para vocês, né, uma letra de música que a apostila de vocês traz, né, eu trouxe especificamente por isso, né, porque essa letra, né, ela está na sua apostila, então a gente vai dar uma lidazinha e questionar alguns pontos, né, ou algum ponto, né, que possa ter dentro dessa letra, certo? A gente quer para que possa ficar reflexão para a gente. Então, o que essa letra diz? Né? É uma música de um cantor que é conhecido como Jorge Benjor, um cantor brasileiro. O nome dele não é Jorge Benjor, mas ele tem Ben, né? Mas esse Ben, ele tá no sobrenome da família, né? De origem africana, se não me engano. Então, vamos lá. Curumim, chama Cunhatã que eu vou contar. Curumim, Cunhatã, Cunhatã, Curumim. Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis terras brasileiras, que eram povoadas e amadas por milhões de índios,
reais donos felizes da terra do pau-brasil, pois todo dia, toda hora era dia do índio. Mas agora eles só têm um dia, o dia 19 de abril. Amantes da pureza e da natureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas, ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora, pois na sua história o índio é o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo, junto da harmonia, da fraternidade e da alegria de viver, da alegria de amar. Mas, no entanto, agora, o seu canto de guerra é um choro de uma raça inocente que já foi muito contente, pois antigamente, todo dia, toda hora, era dia de índio. Então, vamos lá. A gente tinha falado, né, que fala que eles são incapazes de maltratarem as fêmeas. A gente não vai se deter aqui nas fêmeas, não, certo? A gente não vai fixar nas fêmeas, não. A gente vai falar sobre maltratar. Eles são incapazes de maltratar. Eles tinham uns rituais, né? Que a gente chama de rituais canibais. Inclusive, foi um dos aspectos com os quais os povos que chegaram depois, né, que eram de outros continentes, de outras culturas, se surpreenderam, não sabiam. Inclusive foram vítimas, né, desses rituais. O que é o canibal? É um assunto muito duro, mas eu vou explicar para vocês o que é o canibalismo. Canibalismo é quando uma espécie, né, se alimenta, come mesmo outro ser vivo que é da sua própria espécie. Por exemplo, um homem que come a carne de outro homem. Isso é muito duro, mas é só para explicar para vocês o que é. Então, fazia parte da cultura deles o canibalismo, né? E o que eu vou falar sobre isso não é só isso. Então, em relação à flora, a gente sabe que a fauna se refere aos animais daquela região e a flora se refere à variação de plantas daquela região. No que se refere à flora, né? A gente falou, né, uns minutos atrás, um momento atrás, que eles utilizavam uma agricultura chamada de agricultura de Coivara, né? Como é que funciona essa agricultura? Eu já expliquei aqui algumas vezes, mas eu vou explicar novamente. Ela é uma agricultura que antes de começar a plantação, né, selecionava toda uma área florestal, toda uma floresta e queimava essa floresta, né? Queimava essa floresta e aí o que era usado como fertilizante para a terra? A cinza. A cinza dessa queimada era o que fazia com que a terra ficasse fértil e aí a plantação que vinha depois dessa agricultura de Coivara, depois dessa queimada, a plantação crescia muito rápido, sabe? Produzia muito bem por causa da cinza. A cinza fazia com que tivesse uma fertilidade ali e alimentava as plantas, tinha muito nutriente para as plantas. Só que o que acontece? Passava um tempo, né? Eles conseguiam ter uma plantação boa depois dessa cinza. Só que aí, com o tempo, essa cinza acabava. Né? Vinha a chuva arrastava o que tinha em cima da terra, e aí ficava só a terra. Só que o que acontece? Essa terra estava morta, né? A queimada matou a terra, matou todos os nutrientes que aquela terra tinha. Então, depois que aconteceu a erosão que foi causada pela chuva, essa terra não tem mais nutrientes. Então, ela não vai mais conseguir produzir nada. Ela não vai mais conseguir produzir nada. Depois que acontecia isso, né, não se plantava mais, aquela terra ficava só areia mesmo, só areia mesmo. Então, a agricultura de Coivara, ela acabava causando isso. Nas regiões onde era feita esse tipo de agricultura, elas não produziram mais, né, porque os nutrientes dela foram mortos devido à queimada. Então fica a pergunta, né, será que isso está protegendo a flora? O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma raça
uma raça sem erros, não existe uma etnia, não existem povos que não cometam erros, e não existem povos que só cometam erros, não existem povos que só cometam erros, né? Existem culturas existem etnias, existem povos que têm culturas muito duras, extremistas, mas não é o caso do que a gente está falando aqui da história do Brasil. Nesse caso, né, infelizmente a gente pode dizer que até as culturas extremistas eles têm os motivos deles, né? O que a gente não precisa aceitar como correto, mas não foi o caso que aconteceu na época do descobrimento do Brasil, não foi o caso de extremismo, não era uma cultura extremista que estava querendo impor algo para o mal dos povos que já habitavam aqui no Brasil, né? Nunca foi visando o mal, né? Então, assim, os povos que compõem a nossa etnia, o nosso povo brasileiro, né? Nós devemos muitas coisas boas a esses povos, né? E nós precisamos ser capazes de olhar para todos eles e enxergar esses traços bons. Nós temos muitos aspectos legais que a gente herdou dos indígenas, né? Na alimentação, costume de dormir em redes, que é algo muito legal, muito bom, né? Dos africanos, a gente herdou muitas coisas legais também, alguns alimentos, né? E a alegria, né? A capacidade de celebrar que os africanos têm, isso é um aspecto muito bom, né? E dos europeus a gente também herdou muitas coisas boas. Por exemplo, a cultura, a importância, isso foi interrompido, né? Foi uma parte que foi interrompida. Mas a vontade de estudar, a questão do estudo, que é algo muito bom, né? O conhecimento, a vontade de crescer, e outros aspectos, a fé, né? Até a ética, ela veio disso, veio da fé que veio da Europa, né? Esses aspectos bons, eles vieram dos europeus. Então a gente precisa entender que aqueles que compõem a formação do nosso povo brasileiro, todos trouxeram aspectos bons para nós. Então, nós precisamos ser verdadeiros e justos e entender que não existem vítimas, né? Aqueles que são considerados como vítimas não são vítimas, né? Acontece que são estudos que às vezes a gente acaba meio que se confundindo, né? Então é importante que a gente procure conhecer a nossa história de verdade e estar abertos à verdade, Então é isso, eu espero que vocês possam ter feito um bom proveito dessa aula, né? Que possa ter sido de bastante conhecimento para vocês, assim como sempre é para mim. Foi muito bom estar com vocês aqui, né? Como eu sempre digo, aumente o seu campo de pesquisa, pesquise em outras fontes também, para que você possa ter um conhecimento maior sobre esse assunto que a gente está falando aqui, que você possa se tornar ainda mais inteligente do que já é. Então, desejo para você um ótimo desempenho, uma ótima aprendizagem. Até o nosso próximo encontro. Tchau! A nossa atividade, não posso deixar de falar, a nossa atividade, ela vai se encontrar, olha, leitura nas páginas 34, 35 e 36 e a atividade das páginas 35 e 37. Na verdade, as leituras são na página 34 e 36 e a atividade nas páginas 35 e 37. Capriche na realização, certo? Essa atividade, né, algumas partes são baseadas no texto da apostila e outros você vai colocar a sua opinião sobre o assunto. Então é livre. Capricha na formação dessas respostas, certo? Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!